Autoridades da Noruega tratam o tiroteio de Oslo contra a comunidade LGBT como um ato terrorista. O perpetrador, um islamista, está detido. Forças russas tentam conquistar a cidade ucraniana de Lysychansk e Putin anuncia envio para a Bielorrússia de sistema de mísseis com capacidade nuclear. As autoridades da Noruega estão a tratar como um ato terrorista o tiroteio que ocorreu em Oslo na madrugada de sábado perto de um bar gay. 2 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas. A polícia anunciou que o autor do ataque foi detido, um cidadão norueguês de 42 anos, originário do Irão. A marcha do orgulho LGBT, prevista para este sábado, foi cancelada por motivos de segurança e as autoridades elevaram o nível de alerta de terror de moderado para extraordinário. O primeiro-ministro norueguês lamentou o desfecho deste dia, que estava previsto ser de festa e folia. É um dia muito sombrio na ensolarada Oslo, porque esperávamos um desfile animado e entusiástico pelas nossas ruas, onde as pessoas celebrariam o orgulho LGBT após 3 anos de pandemia e outras paralisações. Em vez disso, temos um dia negro em que o terror atingiu Oslo esta noite. Tudo indica que este foi um ataque de um islamista. Nas ruas de Oslo, a consternação é geral. É absolutamente horrível. É muito assustador que alguém se sinta seguro aqui, possa sair à noite e, de repente, acontece isto. Questionada se agora tem medo de andar na rua, esta norueguesa assegura que não e que vai aplaudir ainda mais alto e mostrar ainda mais às pessoas que são quem são, pois devem estar orgulhosos disso. Apesar da marcha oficial do orgulho LGBT ter sido cancelada, um grupo de pessoas não quis deixar de desfilar pelo centro de Oslo, gritando várias palavras de ordem, sendo as mais ouvidas: "Estamos aqui, somos gays e não vamos desaparecer." We won't disappear! Lysychansk está sob intensos bombardeamentos, de acordo com o governador regional ucraniano. As forças invasoras da Rússia tentam agora conquistar o último reduto das forças ucranianas na província oriental de Lugansk, após terem assegurado a ocupação de Severodonetsk. A captura de Lysychansk daria às forças do Kremlin o controle da província, ficando assim mais perto do objetivo de controlarem toda a região do Donbass, uma vez que os separatistas pró-russos controlam metade de Donetsk, a outra província que constitui o Donbass. Os bombardeamentos precederam um encontro entre o presidente russo Vladimir Putin e o homólogo bielorrusso Alexander Lukashenko. Putin anunciou que nos próximos meses irão ser transferidos para a Bielorrússia os sistemas de mísseis táticos Iskander-M, que podem utilizar mísseis balísticos e de cruzeiro, tanto convencionais como nucleares. O presidente russo volta assim a colocar em cima da mesa a ameaça nuclear, 4 meses após ter ordenado a invasão da Ucrânia. Este sábado, a Rússia lançou também dezenas de mísseis contra outras zonas da Ucrânia, como por exemplo Kharkiv, a segunda maior cidade do país. A Ucrânia intensificou a política que chama de desrussificação e limitou ainda mais a expressão da cultura russa no país. O Parlamento ucraniano aprovou novas medidas que proíbem a impressão de livros de escritores russos que tenham mantido a cidadania após a queda da União Soviética em 1991. É impossível implementá-lo. Eles fizeram esta lei, mas como implementá-la ninguém sabe. O que devemos fazer? Pegar nestes livros, pô-los na rua e queimá-los? A importação de livros da Rússia, Bielorrússia ou dos territórios ocupados da Ucrânia foi também proibida. Isto é guerra. Por isso, na minha opinião, precisamos de medidas mais duras, é claro, e precisamos de cancelar muitas coisas relacionadas com a russificação, que tiveram lugar no passado. Esta é a minha opinião. No entanto, há quem considere que o país deve ter outras prioridades.
Esta ucraniana recorda que as consequências da guerra com a Rússia são muito graves, mas considera que ratificar tal lei não é realmente apropriado neste momento, pois existem problemas muito mais importantes. Nadine, empregada de uma livraria, considera que há aqui uma oportunidade, pois diz que desde o início da guerra a procura por literatura ucraniana, por escritores ucranianos, aumentou muito. É por isso que se irão publicar novos escritores. A lei precisa ainda de ser assinada pelo presidente Volodymyr Zelensky para entrar em vigor, mas não há indicação de que ele se oponha. De fora das restrições ficam os grandes clássicos da literatura russa, como Pushkin ou Tolstói. Contra a fome, os crimes ambientais, os combustíveis fósseis e pela justiça social. Milhares de pessoas participaram no protesto em Munique, na véspera da cimeira dos 7 países mais industrializados do mundo. Um dos temas incontornáveis na cimeira do G7 será a guerra na Ucrânia, mas o chanceler alemão já garantiu que o clima não será esquecido. Este sábado, Olaf Scholz lembrou que a guerra provocou o aumento dos preços dos alimentos e especialmente os preços da energia. Disse que neste momento é importante não esquecer os esforços para travar a mudança climática causada pelo homem. A manifestação foi convocada por cerca de 15 organizações não governamentais de defesa do ambiente e combate às desigualdades. Os ativistas consideram que mais importante do que fotografias bonitas para os álbuns são decisões concretas e políticas completamente diferentes. Defendem o fim do uso do petróleo, do carvão e do gás e a opção pela eficiência energética e pelas fontes de energia renováveis. Cerca de 4.000 pessoas, de acordo com a polícia, 6.000 segundo os organizadores, participaram no protesto. A cimeira do G7 começa este domingo, na Baviera, e termina na próxima terça-feira. O chefe da diplomacia da União Europeia está no Irão para discutir o programa nuclear do país e para retomar as negociações estagnadas desde março. Sobre esta visita de 2 dias, Josep Borrell escreveu na conta do Twitter que a diplomacia é a única forma de voltar a uma plena aplicação do acordo nuclear e superar as tensões atuais. Borrell chegou a Teherão esta sexta-feira. É a segunda visita oficial do alto representante da União Europeia para os negócios estrangeiros. Tem encontros marcados com o homólogo iraniano e com várias autoridades do país. Neste momento, os 27 são mediadores nas conversações de Viena para salvar o acordo assinado em 2015 que limitou o programa nuclear do Irão em troca do levantamento de sanções internacionais. As tensões sobre este dossiê aumentaram nas últimas semanas depois de uma resolução da Agência Internacional de Energia Atómica contra o Irão por causa da falta de transparência. Os talibãs garantem que não vão dificultar os esforços internacionais para ajudar dezenas de milhares de pessoas afetadas pelo terremoto da última semana no Afeganistão. A assistência humanitária continua a chegar às áreas mais atingidas. As Nações Unidas distribuíram este sábado materiais de abrigo para ajudar urgentemente cerca de 2.400 pessoas. O Parlamento da Somália aprovou por unanimidade a nomeação do deputado Hamza Abdi Barre como o novo primeiro-ministro do país. O presidente Somália propôs que Barre assumisse o cargo a 15 de junho, mas, de acordo com a lei da Somália, o novo chefe do governo não podia ocupar o cargo até conseguir a aprovação parlamentar. Aumentou para 18 mortos e pelo menos 76 feridos o balanço do assalto à fronteira que separa Marrocos do enclave espanhol de Melilla, no norte de África. Ao todo, cerca de 2.000 homens, todos oriundos da África subsaariana, tentaram simultaneamente trepar a barreira fortemente policiada que separa os dois territórios e chegar ao Eldorado europeu. Este foi o primeiro assalto em massa à fronteira desde que Espanha e Marrocos reataram as relações diplomáticas em março, depois de décadas de costas voltadas devido à questão do Sáhara Ocidental. Cerca de 130 homens
conseguiram passar para o lado espanhol e foram para um centro de acolhimento temporário, enquanto aguardam uma solução que lhes permita ficar na Europa ou que implique um regresso forçado ao ponto de partida. As fronteiras com os enclaves de Ceuta e Melilla são um foco de tensão permanente. Em março do ano passado, um episódio semelhante levou 10.000 pessoas até à fronteira de Ceuta.